Louvado poucos minutos, né? Não tem nada melhor do que estar na presença do Pai. E nós estamos aqui nessa noite celebrando o Senhor, engrandecendo o nome desse Deus poderoso que deu a vida por nós, amém? O Senhor Jesus, aleluia Jesus. Para quem não me conhece, vou me apresentar, né, Vício? Quase todo mundo eu sei que me conhece, mas às vezes tem pessoas que não me conhecem. Eu sou pastora Valdeci, deste ministério, Missão Mundial Servo, desde quando chegou nessa cidade, que eu encontrei com Jesus, e Jesus mudou a minha vida, e aqui eu estou para falar deste Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Já tem um bom tempo que eu estou com Jesus, e Jesus está comigo, aleluia, Jesus. Nessa noite, amados, nós estamos nessa campanha de fé, no domingo, culto da família, e também com a campanha com o tema Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, amém? Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, porque Deus é bom. E Ele te escolheu, Ele te trouxe nesse lugar, porque Ele quer te abençoar, amém? E nessa noite, sem demora, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você trouxe. Você vai abrir primeiro no livro de Salmos. Eu vou ler só para complemento da campanha e mostrar dentro da palavra como Deus Ele é bom. É Salmo 34, se você tem a palavra de Deus. Salmos 34, você vai abrir. Salmos 34. Salmo fica já no meio da Bíblia. E você vai abrir Salmo, você vai deixar aberto aí. Coloca alguma coisa, segura aí. E você vai lá para o Evangelho de Lucas. Você vai lá para o Novo Testamento. Depois que você abrir Salmo, você segura aí. Não fecha. Nós vamos ler essas duas partes da palavra do Senhor. Salmo 34. Quem já abriu, diz amém. Quem encontrou. Agora segura aí, passa umas folhas, vai lá para o Novo Testamento e deixa aberto aí em Salmo, segura assim. Você segura assim, sabe? Para não perder. E você vai lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia, Jesus. Lucas 19. Glória a Deus. Nós temos que cada dia ler a palavra do Senhor para que nós venhamos ficar treinados para achar os capítulos na hora. Amém? Quem encontrou Lucas, diz amém. Todo mundo encontrou? Se você não encontrou, vai acompanhar na projeção. Mas vamos ler Salmos 34. Isso, segura nas duas partes aí. É só um versículo de Salmo 34, do versículo 8. Salmo 34, 8. Aleluia, Jesus. Está dizendo assim, se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, mas se você tem, acompanha na sua Bíblia. Que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado é o homem que nele confia. Deus é bom. Agora você pode passar lá para Lucas. Lucas, capítulo 19. Aleluia. Verso 1. Lucas 19, você já está aberto aí. Verso 1, vamos ler a palavra do Senhor. Que diz assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que houve ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Verso 5.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6: E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Verso 9: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Ainda da maneira que você está, com sua cabeça curvada, vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Engrandecido é o teu nome neste lugar, meu Pai. E aqui estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, diante da tua igreja. Pai, nós queremos nesta noite ouvir a tua voz, que o Espírito Santo toma a direção, continua na direção desta reunião, deste culto. Pai, abra o nosso entendimento para nós entender a tua vontade, meu Deus, e que tudo aquilo que não provém do Senhor contra a tua palavra, desde já seja repreendido em nome de Jesus, e que a presença do Senhor permaneça nesse lugar. Fala conosco, meu Pai, que diminua eu, que o Senhor cresça nessa noite, nesse lugar, cada dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Parece que vocês estão desanimados. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso nas nossas vidas, amados. É por isso que nós somos assim, alegres, felizes, porque esse Jesus, que você ouviu aí o hino cantando, louvando a Deus, que Ele morreu, Ele pagou um preço, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. E Jesus é o motivo da nossa alegria, que nós temos vida hoje, porque Jesus pagou naquela cruz um preço, para que nós tivéssemos essa vida de alegria, de salvação, de vida eterna, aleluia. E aqui nós estamos, amados, nesta noite, e nós vimos na palavra do Senhor, no livro de Salmo, como disse em Salmo 34, versículo 8, que quando fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. E quando nós voltamos lá para a palavra, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que Zaqueu, aquele homem, ele foi privilegiado, porque ele confiou no Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. E Deus, Ele não tem exceções de pessoas. Porque Deus enviou Jesus, o seu único filho, lá do céu, para descer aqui na terra, para morrer, para pagar um preço, para que nossos pecados fossem perdoados. Deus, Ele é amor. Deus é bom. Ele nos amou da maneira que nós estávamos lá fora. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu na terra e não viu sequer um justo. Ele viu o homem, nós, ser humano, a cada dia morrendo e sem um destino de salvação, necessitando do perdão, porque a Bíblia diz que lá em Romanos, que a palavra de Deus fala que todos nós pecamos, fomos distanciados da glória de Deus por causa do pecado, e que nos faz chegar a Deus novamente, através de Jesus, que perdoa os nossos pecados, e nós temos o direito de chegar mais próximo do Senhor, e o direito de salvação. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Deus é bom. E quando você vê lá no livro de João, que Deus escreveu lá, os discípulos escreveu dizendo que Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira incomparável, o amor de Deus, amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho, para pagar esse preço, para morrer pelo pecador, que estava afastado da glória de Deus por causa do pecado. Mas Deus não tem prazer que nenhum dos seus filhos percam,
A Bíblia diz que todos são criatura de Deus, porque foi feitura das mãos do Senhor. E Deus não quer que nenhum se perca, por isso Deus mandou Jesus, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. E do momento que nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida, como eu um dia, eu me decidi como Zaqueu, entreguei a minha vida a Jesus. Aí eu tive uma decisão verdadeiramente, entreguei a minha vida ao Senhor e encontrei a minha salvação, porque eu creio na palavra do Senhor, que aqueles que crê será salvo. E eu acreditei no amor de Deus. Deus é bom. A bondade de Deus dura para sempre. Enquanto existe mundo, Deus ama o pecador. E Deus quer salvar do pecado. Deus quer dar uma vida transformada. Nós vimos aqui que Jesus entrando naquela cidade de Jericó, a qual encontrou, a gente vê de outra passagem na Bíblia, antes dessa passagem de Zaqueu. Eu estava meditando sobre Jesus entrar na cidade de Jericó. E à beira daquele caminho estava aquele Bartimeu, cego de Jericó. E ali aquela multidão a qual seguia Jesus, porque na palavra de Deus fala que aonde Jesus estava, ali estava uma multidão de pessoas seguindo Jesus. E ali aquela multidão ali, passando naquela estrada, naquele caminho, estava um homem pecador, cego, mendigo, pedindo esmola à beira da estrada. E quando Jesus passando ali, ele escutou o barulho, porque não enxergava. Ele perguntou o que era aquilo. Falaram, é Jesus, o Nazareno que está passando. E eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E a vida que aquele homem levava, na situação que ele vivia, mendigando, sofrendo, naquela humilhação. E ele queria ter um encontro com Jesus. E ele começou a gritar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a gente vê na palavra do Senhor que aquela multidão quis impedir daquele homem ser abençoado, mas não conseguiram, porque aquele homem estava determinado a receber o milagre de Jesus. E ali mandava ele calar, mas ele não calava. E foi no momento que Jesus ouviu ele gritando, ele gritou mais alto ainda, porque o que ele mais queria era encontrar com Jesus para receber o milagre. E aconteceu, Jesus ouviu o grito, parou e perguntou quem era. Falaram que era esse mendigo. Jesus mandou trazer até ele, levaram até Jesus. E ali quando Jesus, chegando perto daquele mendigo, daquele Bartimeu, perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele disse: que eu veja, e que eu possa enxergar. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente colocou as mãos e o milagre aconteceu, ele passou a enxergar. E a Bíblia diz que aquele homem passou a seguir Jesus pelo caminho, porque antes ele não andava pelo caminho, porque ele estava à beira do caminho, porque ele não enxergava, estava pedindo esmola. Mas no momento que ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma vida transformada. É isso que acontece nas nossas vidas. E nós vimos na vida deste homem chamado Zaqueu, não foi diferente. A Bíblia diz que o homem chamado Zaqueu, o publicano, ele era um chefe dos publicanos ali. Ele era um cobrador de imposto. E ali ele cobrava no trabalho dele o necessário que era por a lei ali. E ele cobrava mais ainda, ele roubava do povo. E naquela cidade de Jericó, o povo tinha raiva daquele homem, daquele cobrador. Eu estava meditando e eu vi que dentro da palavra do Senhor a gente pode entender que o povo não gostava de Zaqueu, porque ele fazia as coisas erradas, ele roubava. E todo mundo, quando ele passava, as pessoas olhavam para ele e ficavam murmurando, falando coisas, chamando palavrão com ele, porque ele roubava do povo. E eu creio que Zaqueu viveu uma vida muito tempo fazendo aquilo, e ricando e ganhando dinheiro, e sendo cada dia mais próspero. Eu creio que ele ficou um homem rico, diz a palavra, rico. E eu meditando, e Zaqueu, chegou um dia que ele não aguentava mais aquela vida que ele vivia.
E chegou um momento que Zaqueu decidiu ter uma mudança na vida dele. E eu creio que ele ouviu falar de Jesus. Que Jesus era um homem poderoso, o Filho de Deus, que poderia perdoar o pecado, que poderia transformar a vida. E o que eu achei interessante na vida de Zaqueu, aleluia, no meio daquela multidão, quando Zaqueu chegou ali procurando, a Bíblia diz que era um homem de pequena estatura, um homem pequeno. E ali era grande em dinheiro, rico, mas era de pequena estatura. Ele queria ver Jesus, porque ele queria verdadeiramente ter um encontro com Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão. E Zaqueu ali olhou pelo um lado, pelo outro, não conseguiu ver Jesus. E ele tomou uma decisão. Ele teve uma atitude que eu achei muito linda, a atitude de Zaqueu. Ele não poderia chegar até Jesus por causa da multidão. Era um obstáculo que impedia de Zaqueu chegar até Jesus. Ele voltou a caminho, olhou para uma árvore brava, um pé de pau bem difícil de subir. E Zaqueu olhou e ele enfrentou aquela árvore brava e ele subiu ali. Ele disse: eu vou ficar aqui em cima porque eu tenho certeza que Jesus vai passar aqui e eu vou ver Jesus, eu vou conhecer quem é esse Jesus. E a palavra de Deus diz que Zaqueu ali em cima daquela árvore, creio eu que ele estava olhando para um lado, para o outro, querendo saber quem era Jesus no meio da multidão. E no momento que ele estava procurando ver Jesus, antes dele ver Jesus, Jesus viu ele. E naquele momento que Jesus enxergou Zaqueu ali em cima daquela árvore, Jesus viu o coração daquele homem, a atitude que ele teve, o desejo que ele estava no coração de ver Jesus. No meio daquela multidão, ele não conseguiu, mas ele teve uma estratégia de subir naquela árvore para ver Jesus. E quando Jesus avistou Zaqueu em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém hospedar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. E Zaqueu, se ele subiu com dificuldade, mas na hora de descer, ele desceu depressa, porque é tudo que Zaqueu queria ouvir. Aleluia, a voz de Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Imagina, ele está ali querendo conhecer quem é Jesus. Jesus chama ele pelo nome. Eu creio que Zaqueu desceu depressa. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus na casa dele com alegria, com júbilo. Quem é que não gostaria de receber Jesus na casa com alegria? Mas o que eu entendi dessa palavra, que Zaqueu ele teve dificuldade. Houve obstáculo no meio daquele desejo dele conhecer Jesus, no meio daquela multidão. O obstáculo era a multidão mesmo. Não tinha como ele chegar, porque era difícil de passar e era pequeno. E hoje, amados, nós tomando para nossas vidas hoje, quanto é difícil chegar perto de Jesus. Quantos obstáculos vêm para nossas vidas quando eu tomo uma decisão de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quantos obstáculos vêm para impedir de você chegar até perto de Jesus. Mas uma coisa que eu aprendi com Zaqueu, que ele não olhou para o obstáculo daquela multidão, ele procurou de outra forma ver e conhecer Jesus verdadeiramente. Amém? E nessa noite eu quero dizer para você, quem sabe você tem procurado conhecer Jesus verdadeiramente, no seu coração está com desejo ardente de conhecer quem é Jesus, para algo na sua vida ser transformado e você não conseguiu por causa de obstáculos que tem acontecido. Quem sabe você tem vindo para a igreja e quem sabe você tem ouvido alguém falar, mas você agora está indo para aquela igreja crente, e você agora vai ser crente e tal. Quantos obstáculos tem vindo para você não permanecer com esse desejo de conhecer verdadeiramente quem é Jesus? Uma coisa que eu aprendi com Zaqueu, outra coisa, aleluia, Jesus. Porque no meio daquela multidão que estava seguindo Jesus, quando ele teve um encontro naquele Bartimeu cego de Jericó,
Aquela multidão, eu tenho certeza, alguém querendo cura, alguém querendo milagre, transformação, algo na sua vida pessoal. E Zaqueu, o desejo de conhecer Jesus. Você viu que na palavra está dizendo que ele era um homem rico. Ele olhou para dentro dele, ele teve uma necessidade de conhecer Jesus, porque ele era rico, tinha roubado do povo, tinha cobrado imposto de muita gente, adulterado, e ali ele sentiu dentro do coração dele que ele tinha muito dinheiro, era um homem rico, mas aquela riqueza que ele tinha não estava preenchendo o vazio, a lacuna que estava no coração dele. Zaqueu não foi atrás de Jesus para conhecer Jesus, porque ele queria bens materiais, ele não queria algo pessoal. Zaqueu queria conhecer Jesus porque ele queria o perdão, ele queria ter uma transformação na vida dele, porque ele era ladrão, porque ele estava roubando do povo, o povo não podia mais olhar para a cara dele, para o rosto de Zaqueu, aonde ele passava. E Zaqueu tomou uma decisão: essa vida que eu estou levando não é vida, esse dinheiro que eu tenho não vai preencher esse vazio, mas eu quero conhecer quem é esse Jesus que transforma, quem é esse Jesus que tem poder de mudar, aleluia, Jesus, o caráter do homem. Foi a necessidade de Zaqueu subir naquela figueira. Ele não pediu nada de bens materiais, ele queria uma transformação na alma, no espírito dele. Ele queria conhecer Jesus, o Salvador do mundo. Ele queria conhecer Jesus porque ele queria ser perdoado dos pecados, aleluia. Quando o Zaqueu chegou na casa que Jesus entrou com ele, aquela multidão ainda estava ali, colocando um obstáculo, murmurando, dizendo: mas que Jesus, o Filho de Deus, e está entrando na casa desse pecador, esse ladrão aí e tal, e por que Jesus? Murmurando. E Zaqueu sabia de tudo que ele tinha feito, mas ele teve um coração sincero diante de Jesus. Zaqueu, ali no momento que viu o povo murmurando contra a vida dele, ele chegou para Jesus, se levantou e disse: olha, Jesus, é verdade, o que eles estão falando aí é verdade, tenho feito isso mesmo, eu roubei muito do povo, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou decidido na minha vida, eu quero uma transformação, uma mudança, eu quero devolver para o povo que eu roubei 4 vezes mais, Jesus, e eu quero dividir o que eu tenho, a minha riqueza, com os pobres, Jesus, amém? Zaqueu foi decidido ter uma transformação na vida dele. Jesus, quando entra na casa, ele faz uma mudança, ele faz uma transformação. Onde Jesus chega, milagre acontece. Para o milagre não acontecer, só se nós não abrir o coração. Eu digo isso porque anos atrás eu era como Zaqueu, só não era cobrador de impostos, mas fazia outras coisas que não agradavam o Senhor. Eu vivia na vida de pecado. E chegou o dia de Jesus entrar na minha casa. E eu fico meditando quão grande é o amor de Deus. Ele nos encontra da maneira que nós estamos vivendo, servindo outros deuses como eu servia. Eu não conhecia o Deus que fez os céus e a terra, mas dentro do meu coração eu estava servindo a Ele, mas eu estava fazendo tudo ao contrário da vontade dEle. E por isso, a cada dia mais, por causa da desobediência, do pecado, a minha vida estava indo a cada vez a pior. Longe de Deus, no pecado, servindo outros deuses, prostrando, adorando, fazia tudo isso. E a situação da minha vida estava no fim. E foi um dia que, através do homem de Deus, que levou a palavra do Senhor na minha casa, falou deste Jesus, que pode transformar a vida, perdoar pecado. E ele falou deste Jesus que poderia mudar a minha vida. E eu acreditei na palavra de Deus que aquele homem de Deus falou. Eu dei crédito da palavra do Senhor. E eu queria porque queria uma mudança, uma transformação. Só que eu não vim como Zaqueu, querendo. Na época eu não queria ter um encontro com Jesus para me receber o perdão, porque eu nem sabia o que era isso.
Eu estava querendo ter um encontro com Jesus porque eu queria que Ele me curasse. Eu estava desenganada pelos médicos, eu estava doente, eu estava sofrendo, eu estava passando por uma situação de uma maldição terrível. E ali eu estava querendo uma saída para aquela situação. E eu vim para a igreja. E chegando na igreja, Jesus me pegou, me mostrou o caminho da verdade, e eu acreditei na palavra, permaneci com Jesus. Ele me curou porque eu queria verdadeiramente, mas depois que Jesus me curou, eu fiz como Zaqueu. Eu tomei uma decisão e disse: agora, Senhor, eu vou deixar tudo que eu fazia de errado, que não te agradava, e vou te servir verdadeiramente. E aí Jesus só me abençoou. Jesus perdoou meus pecados. Eu hoje posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meus 6 filhos que o Senhor me deu, eu e meus 6 filhos, meu esposo, serviremos ao Senhor. A minha casa, posso dizer, é casa chamada casa de oração. Aleluia! Aonde Jesus entra, há transformação. Aonde Jesus entra, há milagre. Agora os obstáculos vão vir para impedir de você verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Mas você não vem olhar para o obstáculo que vem na sua frente. Olha para Jesus. Faz como Zaqueu. Permaneça buscando em teu encontro real com Jesus, porque Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mudar tudo na sua vida, porque Deus, Ele é Deus e ainda tem a garantia da nossa vida eterna. Amém? Nós vimos aqui no domingo passado, se não me engano, na semana passada, o bispo ministrou aqui sobre um jovem. Um jovem que ele tinha um desejo de ter a vida eterna. Um jovem rico também. E ali ele chegou até Jesus e perguntou: Jesus, mestre, o que farei para me ter a vida eterna? Jesus conhece o coração de todos. Jesus disse: olha, você sabe os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha mocidade eu obedeço os mandamentos. Bom, Jesus disse: mas falta uma coisa. Agora você vai lá, vende toda a sua fazenda lá, pega toda a sua riqueza, divide com os pobres, e você vem e me segue, porque eu vou te dar um tesouro. Aquele jovem, ele se entristeceu, porque ele estava com o coração voltado para a riqueza. Mas quando nós voltamos para esse Zaqueu, ele estava com o coração voltado para a vida dele transformada. Ele não olhou para a riqueza, porque ele viu que a riqueza que ele tinha não poderia levar ele até o céu. Não é que Jesus não ama os ricos, Jesus ama. Zaqueu foi um deles, rico, e foi para o céu. Jesus quer salvar todos os ricos, sim. Mas nós temos que entender, dentro da palavra de Deus, que em primeiro lugar o reino do céu, e as outras coisas serão acrescentadas. Não podemos botar a riqueza em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Deus tem riqueza para nós, tem. O homem mais rico foi Salomão, e foi um homem que foi salvo. Porque Deus, Ele ama também. O amor de Deus é para todos, nem só para as pessoas ricas, para os pobres também. O mendigo foi alcançado por Jesus. Nós vimos na palavra de Deus quantas passagens que Jesus, com o amor dele, foi lá e salvou aquela mulher samaritana. Jesus teve um desejo de ter um encontro com aquela mulher, só para mostrar para ela a verdade e salvar aquela mulher. Estava pegando água no poço. Jesus chegou, pediu água para ela, e ela disse: não. Como é que ele pedia água? Que ele era judeu, pedindo água para samaritano, não dava certo. Ele disse: se você soubesse quem estava te pedindo água, você queria da água que eu te desse, então me dá dessa água logo. Que ele disse: você não vai ter mais sede se você beber da água que eu te dou. Você não vai ter mais sede. Aquela mulher ficou ansiosa, querendo receber logo daquela água que Jesus falou, porque ela tinha uma sede que não era só sede de água, mas de tantas coisas, de ser mudado na vida dela. Ela era uma prostituta, e Jesus disse: então vai lá, chama seu marido para mim dar da água, que era a palavra. Ela disse: oh Jesus, eu não tenho marido. Jesus: você falou a verdade. Você tem 5,
O que você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Mas Jesus liberou a salvação na vida daquela mulher. Jesus deu a água da vida para aquela mulher. E ela desejou no coração de adorar. E perguntou logo: onde é que adora? Jesus disse: você pode adorar onde você estiver, em espírito e em verdade. Então Jesus quer salvar todos os pecadores desse mundo. Agora precisa que nós venhamos tomar uma decisão verdadeiramente. Aceitar Jesus como o único Salvador de verdade. Zaqueu, ele tomou uma decisão. E a gente pode ver o grande amor de Deus em prol da vida dele. Mesmo a multidão condenando, Jesus olhou e disse, quando Zaqueu se levantou e disse que dava para os pobres, dividia com os pobres, que ia devolver 4 vezes mais para o povo que ele tinha roubado, dentro do coração de Zaqueu estava determinado a seguir Jesus. Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Mesmo aquele povo sem entender, aquele povo murmurando, mas Jesus diz: hoje chegou salvação nessa família. Quando nós acreditamos, quando nós chegamos verdadeiramente para Jesus, há salvação na nossa casa. Porque Deus, ele não vai olhar para o seu pecado. Como o bispo ministrou aqui sexta-feira, o inimigo está nos condenando todos os dias por causa do pecado, porque sabemos que o pecado vem todo dia nas nossas vidas. E às vezes pessoas desistem de seguir Jesus, porque eu fiz isso que não é do agrado de Deus, eu pequei, eu não vou mais. Não deixa a culpa te condenar do pecado. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós somos sujeitos ao pecado, só que nós não vamos mais viver na prática do pecado, mas nós vamos a cada dia pedir força ao Senhor, como foi ministrado pela manhã o Bom Dia Espírito Santo hoje, buscar o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus veio, que voltou, ele disse: olha, eu vou, mas vou mandar e enviar o Consolador para vocês que vão ficar aqui, para você conseguir vencer, porque sem o Espírito Santo ninguém consegue. E o Espírito Santo é o ajudador. Zaqueu estava ali se envolvendo só com as coisas que não agradavam a Deus, só pegando dinheiro, só enricando. Mas um dia ele foi tocado por Deus. Ele disse: não, eu quero ter um conserto na minha vida, eu vou até esse Jesus, conhecer ele verdadeiro, eu quero ele para mim. E levou para casa. E Jesus transformou. Porque Deus é bom, Deus nos perdoa. Nós estamos aqui não é porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. De tal maneira que Ele deu seu Filho. Porque Deus olhou do céu e viu que ninguém tinha a possibilidade de perdoar pecado, a não ser Jesus, para poder nós ir para o céu. Então, através de Jesus, nós podemos conquistar a nossa vida eterna, a nossa salvação. Mas se nós querer, Jesus não obriga ninguém. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Mas se não abrir a porta, não abrir o coração, se Zaqueu não tivesse abrido o coração, ele ainda estava lá sendo pecador, ladrão. E às vezes as pessoas, quando aceitam Jesus, que vivem no mundo das drogas aí fora, quantos não tem dentro da igreja restaurado por Jesus? Bebeu, fumou, adulterou, roubou, até mesmo matou. Mas o dia que ele toma uma decisão de chegar até Jesus, porque ele sabe que Jesus tem poder para perdoar, Jesus vai lá e perdoa o pecado daquela pessoa, torna uma nova criatura. E as pessoas começam a olhar e dizem: isso aqui não era aquele drogado que eu via na beira da estrada lá, aquele ali não é o beberrão que eu vi até o dia caído, e ele está aqui hoje dando glória a Deus. Jesus disse: eu vim para que eu havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio para esse povo. Jesus veio para nós. Eu também era perdida, afastada da presença de Deus. Estava morrendo, indo para o inferno. E o diabo quis me matar um dia. Eu até contei na casa da irmã que está fazendo a arca do irmão Henrique, que Deus, Ele me ama de uma tal maneira. E eu mesmo do pecado, quase morrendo, o diabo quis me matar. Ele cochichou no meu ouvido um dia. Ele disse: olha, você não aguenta mais essa situação, essa humilhação. Acaba com essa vida, morre que vai acabar o sofrimento. Eu passando por uma situação difícil, sem mais saúde, o médico desenganou que não tinha remédio para curar aquela enfermidade.
com 6 filhos pequenos, abandonada pelo esposo. E ali eu disse, é verdade, isso que eu estou ouvindo aqui, vou fazer. Peguei uma corda, morava longe, lá do estado, Guguzão. E ali peguei aquela corda, naquela casinha tão humilde, tão simples que o Senhor nos deu naquela época, que foi muito difícil. Peguei aquela corda, eu disse, é hoje, acabou o sofrimento. Passei por detrás da casa para subir um pé de árvore bem alta, não com a decisão de Zaqueu, para ver Jesus. Decidida a me acabar, pendurar e morrer. Mas eu ouvi uma voz, falou mais alto, como tivesse alguém gritando, não faça isso. Deus te ama. E ali parece que eu ouvi uma voz, Deus me ama. Eu decidi, não ia fazer o que eu ia fazer. Voltei com aquela corda, meus filhos não sabiam de nada. Peguei aquela corda, joguei no canto da parede. Chorei muitíssimo. Já era Deus trabalhando no meu coração, o Espírito Santo já estava ali. E passou a noite, amanheceu o dia. No outro dia, Deus enviou um pastor e um missionário evangelizando desse ministério, Missão Mundial Servo. Chegou na minha porta, deu bom dia, eu lembro como fosse agora. Eu estava com minha filha caçula mais nova no colo de 2 anos. E ali ele disse, bom dia, entra aí. Entrou, sentou num banquinho assim. E ele começou a falar de Jesus. Foi um anjo de Deus naquele dia na minha casa. E ali ele falou que Jesus poderia mudar a situação. Eu nem contei para ele nada que eu estava passando. E ele disse, Jesus pode mudar a situação. Jesus veio para curar, para transformar, para salvar. Faça uma visita hoje na nossa igreja. E ali ele disse, antes dele sair, ele falou assim, você aceita uma oração? Eu disse sim. Ele fez aquela oração, ele fez um convite, vai na igreja. Como é bom evangelizar por isso, né? Alguém está lá, já nas horas de o diabo ceifar, Deus manda alguém, um anjo dele. E ali ele fez o convite à noite. Eu me lembro como que fosse hoje. Foi no último dia. Aleluia, Jesus. Do mês de dezembro. A data eu não lembro na memória agora. Quando foi no dia 1º, nesse dia eu vim para a igreja. Eu sentei na primeira cadeira, eu gostei, foi muito bom e tal, mas foi maravilha. Aí quando terminou o culto, fui para casa. Nessa época todo dia tinha culto, no outro dia fui de novo. Só sei que dentro de uma semana eu estava com a sede, igual Zaqueu, eu queria Jesus. Dentro de uma semana, aquela situação daquela doença sumiu. Eu fui curada imediatamente, ninguém nem colocou mão na minha cabeça. Eu fui curada através da minha fé em Jesus. E a partir daquele dia eu determinei, não vou tomar mais aquele remédio. Joguei um monte de remédio do mato que eu ia tomar ainda. E não tomei mais e fui curada para a glória do Senhor. Tem 29 anos que eu fui curada por Jesus até Ele voltar aí para o céu. Não vou tomar mais aquele remédio. Aleluia! Fui alcançada por Jesus. O diabo queria que eu me matasse para ele levar a minha alma. Porque morrer sem Jesus não tem salvação. Mas Jesus falou mais forte. Eu aceitei Ele, perdoou meus pecados, sou uma nova criatura, sou filha de Deus, estou aqui cada dia, aonde eu vou eu falo desse Jesus que pode mudar. Não importa quem murmura, quem fala da sua vida, busca Jesus verdadeiramente, faça como eu fiz. Você acha que não teve muitas barreiras para mim chegar até Jesus? Permanecer? Teve, foi muitas lutas, mas eu não desisti. Não abri mão do meu Jesus mais por nada, porque eu sei que Ele pode me curar, Ele pode me transformar e Ele pode me levar para o céu. É isso que Ele vai fazer na sua vida, amém? E nessa noite, vamos colocar de pé, você que está sentado, vamos orar nessa noite em nome de Jesus. O mesmo Deus que operou naquela época, Jesus, entrou na casa de Zaqueu. Ele mudou o cenário da vida daquele homem. É o mesmo que está aqui nessa noite. E quem sabe você diz, pastora, enquanto a senhora ministrava aí,
Eu senti no fundo do meu coração, eu tomei uma decisão hoje. Eu quero conhecer esse Jesus que a senhora pregou aí. Eu quero conhecer esse Jesus, porque eu tenho conhecido Ele só por ver falar, mas eu quero conhecer Ele verdadeiramente. Se você tomar essa decisão hoje, você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. E se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Zaqueu, o que ele mais queria é encontrar com Jesus. E ele não perdeu a oportunidade, não. A multidão estava grande? Estava. Mas ele disse, mas eu vou subir naquela árvore, eu vou ver Jesus, porque eu quero os meus pecados perdoados. Eu quero ir para o céu. Ele tomou a decisão. Amanhã pode ser tarde. Nós podemos tomar nossa decisão agora. Jesus está voltando. E Ele é bom. Deus é bom. Ele quer nos salvar com a bondade dEle, a misericórdia, a graça que nos perdoa, porque nós não merecemos, mas através da graça dEle nós somos alcançados. Com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração. A bondade de Deus para nossas vidas, amado. Nós temos que determinar cada dia amar Ele de coração. É verdade, Jesus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Verdade, Jesus. És fiel em todo tempo. O Senhor é fiel para com as nossas vidas. Ele nos ama. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz quem me guia ao meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. A bondade de Vai Deus. ter com seus olhos fechados, meu Deus, Pai. Neste momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aqui está a tua igreja, meu Deus, que tem crido na tua palavra, na tua bondade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos cada pessoa que está aqui nesta noite, que ouviu a tua palavra, que tem reconhecido a tua bondade, meu Deus. Ah, meu Deus, venha passando com o teu poder, que cura, que liberta, que transforma. Restaura, meu Deus, assim como o Senhor restaurou
Senhor, porque amanhã pode ser tarde, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, vai tocando com o teu poder sobre cada vida. Ai, meu Deus, vai tocando agora, meu Deus, liberta, transforma, em nome de Jesus. Pai, que cada pessoa, meu Deus, que entrou por essa porta nesta noite, ela não venha sair da maneira que chegaram, mas que ela venha sair daqui transformada pelo teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada família, Senhor, venha ser transformada pelo teu poder, porque nós cremos, meu Deus, no poder da oração, e nós cremos no agir do Senhor em nosso favor, assim como o Senhor foi naquele dia, na casa daquele homem que estava, meu Pai, sedento pelo Senhor, e o Senhor fez uma transformação naquele lar, que não venha ser diferente no lar desta mulher, que tem confiado, que tem entregado nas tuas mãos, e confiado na tua bondade, meu Deus. O Senhor é um Deus bondoso, poderoso, que possa, meu Pai, fazer o milagre acontecer nas nossas vidas a cada dia, meu Deus. Nós oramos, Pai, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só você que foi abençoado, dá um aplauso para Jesus. Aleluia. E você diz assim, pastora, eu tenho vindo para a igreja, eu tenho gostado da pregação, do louvor de Jesus, mas ainda não decidi, eu ainda não sou crente ainda, não quero entrar nesse caminho, mas hoje eu estou sentindo o desejo de aceitar. Se você quiser fazer essa decisão hoje, está na hora, dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Zaqueu, ele tomou a decisão, não teve medo. Mesmo com os obstáculos, Zaqueu não teve medo de encontrar com Jesus e levar Jesus para a casa dele. Foi isso que eu fiz. Quando eu vim para a igreja, que eu vi a pregação dentro da palavra, ensinando o caminho do céu, e o que Jesus poderia fazer na minha vida. Eu disse, eu agora quero esse Jesus é na minha casa de verdade. Eu quero Ele para mim. Eu entreguei a minha vida e Jesus salvou eu e a minha casa, amém? Você pense nisso. Jesus está voltando. Zaqueu, ele só correu para subir naquela figueira, não é porque ele estava com necessidade de dinheiro, não, que ele era rico. O que ele mais queria era ter um encontro com Jesus e ser perdoado dos seus pecados. E você toma a sua decisão, pense, dorme, ora a Deus. Disse, Deus, eu não quero mais ir para a igreja só nos domingos, só para mim estar ali, que é muito bom. Eu quero ter verdadeiramente Jesus no meu coração. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Eu quero falar para vocês, mulheres. Quem é mulher aí, levanta a mão. Só as mulheres. Terça-feira agora, reunião com a mulher, encontro com Jesus, só com mulheres. Vai ser forte. É 2 vezes no mês nós temos um encontro com as mulheres. Não fique em casa, mulheres, vai ser muito bom você estar com a gente aqui junto conosco nessa reunião de mulheres. Venha estar com a gente em nome de Jesus, amém? E vamos fechar os nossos olhos novamente, falar com o Pai, agradecendo a Deus. Aleluia, Jesus. Nessa noite, Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu Filho amado, Senhor Jesus, que nos deu essa vida. Agradecemos o Senhor por cada pessoa que o Senhor trouxe, meu Pai, nessa noite. Agradecemos o Senhor por cada transformação de vida, por cada milagre. Agradecemos o Senhor por cada família abençoada nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos leva para a nossa casa, guardando e protegendo e livrando de todo o mal. E que na terça-feira as mulheres vão estar aqui com a gente para juntos louvar o Senhor, Deus, e aprender com a Tua palavra. Meu Deus, nós te louvamos nesta noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vira para essa irmã, dá a paz do Senhor.